Mário? Mário esqueceu de gravar. Agora tá. Então, perdi aqui o fio da meada. Vou voltar aqui. Ok. Esse aqui me perguntaram por que as devocionais, as palavras de Deus e não a palavra de Deus. Falei, porque a palavra de Deus refere-se mais à Bíblia. Isso aqui não é a Bíblia, isso aqui é um comentário sobre os versos da palavra direta de Deus. Nós estamos vendo, parece uma coisa tão simples, né, querido? Mas eu creio que, de fato, nós estamos vivendo os fins dos tempos, porque não é só uma pandemia de mais um coronavírus. Nós estamos vivendo um tempo de falta de amor, falta de intolerância, divórcio crescente, problemas com relação à natureza, mas também um problema de apostasia e confusão com relação à doutrina. Eu nunca imaginaria que no século XXI, com tanta informação, com tanta tecnologia, com tanto acesso às escrituras, nós fôssemos ter pastores em crise com a veracidade das escrituras. Que fôssemos ter pastores ensinando na internet que o cânon do Velho Testamento e do Novo Testamento foi influenciado por Constantino. Gente, isso é um absurdo, isso é uma aberração. O que tem a ver Constantino com o cânon alexandrino é de uma temeridade, para não dizer uma bestialidade. E pior, você tem 500 mil pessoas, alguns da minha igreja, alguns talvez da sua, seguindo esses tipos de pregadores, que querem mais a polêmica das Escrituras do que seguir as Escrituras. Se o próprio Jesus, quando ressuscita, lá em Lucas 24, o que Jesus fala para Cleopas e o seu amigo e para os discípulos ao redor da mesa após a ressurreição? Ouçam os profetas, ouçam Moisés, e vocês são cabeça dura porque custam a entender. Como disse Jesus, ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir. E Paulo, doutrinando o seu discípulo Timóteo, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada. Então, pastores e queridos, a gente estaria pensando que num tempo como esse, a gente estaria mais preocupado em desvendar os mistérios do Apocalipse, as questões sobre anticristo, sobre as bestas que se levantariam, sobre a questão do hedonismo, a questão do globalismo. Mas aí a gente se pega, reino de Deus, igreja do Senhor Jesus, confusa quanto à veracidade das Escrituras, como que a Bíblia chegou até nós. Então, de fato, eu acredito que nós estamos nos finais dos tempos, e não é só pela pandemia do coronavírus, não é só pelo hedonismo ou pela questão do ataque às famílias, pai contra filho, filho contra pai, mas também pelo ataque às escrituras. Então, mais do que nunca, obrigado, eu e você, nas nossas igrejas, com os nossos discípulos, no nosso púlpito, é mais do que nunca tempo de reafirmar o básico, o arroz com feijão. A Bíblia é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ou ela é palavra de Deus, como destacada nesse devocional, palavras diretas de Deus, fruto de um oráculo, fruto de uma manifestação de um anjo do Senhor, como Gabriel, ou através de cerca de 40 homens inspirados por eles, homens e mulheres, que escreveram a Bíblia no deserto ou no palácio, que veio através de homens rudes como Pedro ou de intelectuais como Lucas, mas a Bíblia chegou até nós e ela é a palavra de Deus. A primeira grande pergunta da Bíblia é feita por Isaac ao seu pai Abraão, lá em Gênesis: onde está o cordeiro? Jesus é apresentado como essa resposta por João Batista em João capítulo 1, eis o cordeiro. E em Apocalipse, João, o discípulo amado, apresenta: digno é o cordeiro. Portanto, a Bíblia tem começo, tem meio e tem fim. 66 livros inspirados por Deus,
39 no Velho, 27 no Novo, e toda ela é a palavra de Deus. Quanto mais se aproxima o fim dos tempos, quanto mais as pessoas estão ansiosas, com medo, estão aflitas, elas devem ser confortadas pela palavra de Deus. Eu estava numa mentoria com John Maxwell semana passada com um grupo de pastores americanos e ele disse o seguinte: por favor, em tempo de pandemia, não tente motivar as pessoas. Isso é patético. Duas coisas temos que fazer em tempos de pandemia. Primeiro, pastorear o povo com a Bíblia. Se não temos nada a dizer, vamos ler a Bíblia, começar a live e fecha a live, porque a palavra de Deus já faz a resposta por si mesmo. Ela aconselha, ela consola, ela abençoa, ela é bússola, ela é martelo, ela é direção, ela é espada, ela é régua, ela faz a obra. Então, a primeira coisa é ler a palavra, meditar nela e falar dela. E a segunda coisa é fazer coisas práticas. É dizer, olha, estou fazendo isso, está dando certo, estou fazendo isso, está dando errado. Então, tentar passar coisas, tentar motivar as pessoas em tempos de pandemia é algo patético, eu concordo com ele. Sabe por quê? É como a gente está dentro de um barco e o camarada está fora do barco se afogando e você está preocupado que tipo de cor você vai escolher da boia para jogar para o cara. O cara que está se afogando, ele está ansioso, ele está aflito, ele está com medo de perder emprego, ele está com problema familiar em casa, ele está em crise. E você está preocupado em que cor de boia você vai jogar para ele, qual o desenho, se de patinho ou se, sei lá, de barquinho. Então, o cara quer a boia porque ele quer sair do mar e não se afogar. A nossa boia é a palavra de Deus e a nossa boia é o nosso testemunho pessoal nele do que ele é em nós, o que ele tem feito por nós e a bênção que ele está sendo no nosso ministério. E a devocional de hoje, desse devocional que eu estou lendo, que eu escrevi, que meus discípulos também, tem aqui o pastor Everaldo, tem aqui o pastor Elian, o pastor o Guilherme Púpio, que é minha ovelha, também está aqui, e todos os amigos aí, o Juan. É o seguinte, dentre as palavras de Jesus na lei, ele deu 10 palavras, uma delas, e se isso serve ao seu coração, eu gostaria de ler para você e depois orar pelo seu casamento. Honre o seu casamento. Disse Deus, não cometam adultério. Êxodo 20, 14, a Bíblia, a mensagem. Nesta 7ª palavra de mandamento, lemos que devemos honrar o casamento. Ninguém é obrigado a se casar, mas quem se casou deve buscar permanecer casado por toda a vida e honrar seu casamento até o fim. Homem e mulher devem honrar um ao outro em amor e sacrifício. A quebra do mandamento de honra, a aliança do matrimônio, gera sérios problemas. O adultério é a situação de desconexão e pecado. Todo adultério começa com uma desconexão em primeiro e depois se estende a um pecado que gera dor. Infelizmente, situações de adultério também são muitas vezes o pano de fundo, embora jamais deveriam, para casos de violência e homicídio em todo o mundo. Essa é uma realidade gravíssima, que está longe do que Deus planejou para as nossas famílias. A fidelidade protege o lar. Honrar seu casamento é um dever e um privilégio. Que neste dia, você que escolheu se casar, santifique sua vida e seu casamento para que honre a palavra de Deus que foi dada como mandamento. Esteja sempre atento aos olhos, ao que chamamos de mito da grama mais verde. O adultério começa no querer e não nos pertence. Não dá lugar a isso na mente e no coração. O adultério não é apenas um determinado ato, ele começa com um olhar enganoso, com uma paixão. Lembre-se que Jesus ensinou, se os seus olhos fazem pecar, arranque-o fora. Esta é uma metáfora forte para dizer, não brinque com fogo. Trate sua aliança com a seriedade e o compromisso que ela merece. Se você é solteiro,
Antes de se casar, lembre-se que você precisará ser fiel até o fim, porque você vai escolher um homem e uma mulher para fazer uma aliança de amor. A santidade ao Senhor no casamento é algo mais sério do que você possa imaginar. Ele deseja que sejamos sérios a respeito dos nossos votos, que o nosso sim seja para Ele. Consagre sua vida e seu casamento ao Senhor e seja eterno, uma aliança para sempre, porque casamos primeiro na fé com o Senhor. Amém? Gostaria de orar pelo meu casamento com Leila e pelo seu casamento. Acabei de fazer, está aqui um discípulo amado, apóstolo Everaldo, 25 anos do seu casamento com Neide lá em Curitiba. Como é que a gente chega a 25 anos de casado? A gente não chega sem perdão, a gente não chega sem doses diárias de graça, porque casamento de crente também é tentado, casamento de pastor também não é perfeito, mas a nossa aliança é com o Senhor. Deus está nos dando uma oportunidade e eu peço que você pregue sobre isso e fale sobre isso nas suas lives e para as pessoas das suas famílias. Vocês sabiam? Nós estamos só aqui em São José há 60 dias em quarentena. Qualquer um que tinha caso nessa quarentena está tendo uma oportunidade de separação. Então, é o melhor tempo para quem está em adultério, romper esse adultério, pedir perdão a Deus e mudar de vida. Quem estava tendo um caso, quem estava tendo um flerte, porque a separação fez com que as famílias estejam dentro de casa. Todos os problemas conjugais que nós estamos vendo, nós colocamos uma linha de WhatsApp na igreja só para tratar problemas conjugais. E está vindo todo dia problemas dos mais terríveis. Mas eles não foram criados na crise. A crise ela só manifesta o que já está acontecendo. A crise não nos define. Quem é grande, na crise se exalta grande. Quem é pequeno, se levanta pequeno. Quem é fiel, se mostra fiel. Quem é infiel, se mostra infiel. Um casal que está em crise, brigando, pastores que estão em crise com suas esposas, com seus filhos, é só porque, se não estava, é porque não estava tendo tempo junto de sentar à mesa, de conversar, de orar juntos, de trabalhar juntos. E aí, de repente, está todo mundo junto. E aí a intolerância, a falta de diálogo. Então, não é que começou, é que só manifestou. Então, trabalhe isso, que Deus está dando um tempo de restauração das famílias, Deus está dando um tempo de restauração dos casais e um tempo para eu e Leila, você e seu cônjuge também se afirmarem, porque no Gênesis, no começo, Deus já falou sobre honrar a família como primeiro mandamento e como sexto, fala sobre a fidelidade ao casal e contra o divórcio. Então, entre 1000 palavras, das 10 de Deus, 2 estão relacionadas a esse assunto. Quer dizer, é importante. Há uma chamada e Deus está nos chamando a isso. Gostaria que você fechasse os olhos e que a gente orasse. Eu vou te dar um minutinho para você orar pelo seu casamento. Nenhum casamento aqui é tão bom que não possa melhorar. E se você tem hoje que ter uma conversa com a sua esposa, com seu esposo ou com um de seus filhos, é a coisa mais importante da sua agenda nesse dia. Tirar um tempo de qualidade para conversar. Querido Deus e bondoso Pai, nesta manhã, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Sabemos quem somos, somos filhos amados do Senhor, sabemos que temos uma função na terra, somos missionários, somos discípulos do Senhor Jesus. Não nos permita perder de vista isso em tempos de crise, mas, pelo contrário, alinhar e afirmar. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é Deus Pai e um bom Pai cuida de nós, seus filhos. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Rei, Salvador, guerreiro que luta por nós. O Senhor está lutando essa batalha por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ser Deus que vive dentro de nós, professor, empoderador.
nos dê sempre a direção e a nossa sensibilidade desalinhada a Ti. Livra-nos de vozes, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é norte, que é bússola. Obrigado porque a Bíblia chegou até nós. Obrigado porque o Senhor usou homens para escrever. O Senhor se revelou. Obrigado pelos cânones formados. Obrigado pela formação dos concílios que começou lá em Atos 15 e se sucedeu e chegou até nós. Obrigado pela preservação da palavra do Senhor. Obrigado pela igreja, que com todas as suas dificuldades, porque eu também faço parte dela e sou pecador, a igreja é uma bênção, é a casa do Senhor para nós, é uma família para pertencer. Em nome de Jesus, cada igreja aqui representada seja abençoada. E muito mais do que os templos, muito mais do que a estrutura, do que o orçamento, somos família, somos pessoas. Que a igreja do Senhor seja refinada nesse tempo. Dê-nos um detox de igreja, Senhor. A eclesiologia, a teologia, se tem que ser reformulada, vamos reformular, mas sabemos que a tua palavra não passará e a igreja está estabelecida sobre a tua palavra. Obrigado pela igreja do Senhor Jesus. Online ou presencial, ela é a tua noiva e nós fazemos parte dela. Aviva a igreja brasileira, aviva a igreja ao redor do mundo, Senhor. Aviva com teu fogo. Ó Deus, tira todo espírito de confusão da igreja. Pai, abençoe que a igreja não se contamine com a política, mas que ela seja voz consciente. Pai, obrigado pela liderança do pastor Mário Freitas, sua visão global de reino, de missões no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Obrigado pela sua liderança, mentoria, integridade. Abençoe cada colega aqui, pastor e pastora, líderes, homens e mulheres do Senhor, discípulos de Jesus. Queima em nós tudo que não te agrada e gera-nos tudo que é teu. E agora pedimos, tenha misericórdia do nosso casamento. Abençoe o nosso cônjuge, abençoe a Leila, abençoe cada esposa aqui, cada marido, e abençoe os nossos filhos, que nenhum se perca. Os que são crianças, que o Senhor ajude-os a crescer. Os que são adultos, têm filhos, guarde-os, proteja-os. Bendito seja o nosso casamento e a descendência do nosso casamento. Oramos com fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você não pegar mais nada do que eu vou falar para agora, essa foi a parte mais importante. Eu orei a Deus e pedi o que Deus pedia para mim falar aqui. E não estava programado. Foi depois que eu li o devocional nesta manhã, Deus me falou claramente. Tem filhos meus ali que precisam desse devocional. Então, só estou entregando aquilo que Deus pediu para eu entregar para vocês. A quem sirva, e eu creio que sirva para todos nós, que Deus nos abençoe e fortaleça. Amém? Make sense, Mário? Total, Carlito. Glória a Deus por essa sensibilidade aí. Glória a Deus. Posso continuar na segunda parte? Por favor, toca a ficha. Então vamos lá. Aí, a partir de agora, você pode também pensar aí as perguntas. Em 1 Coríntios, capítulo 4, 18, Paulo disse assim: se a trombeta não der um sinal claro, quem se preparará para a batalha? Eu penso, querido colega líder e pastor, que nós temos que ser muito claros nesse tempo, porque nós estamos numa batalha espiritual. Jesus vai voltar amanhã? Pelo que a gente sabe nas Escrituras, não, porque nós só temos uma palavra sobre a questão do fim. Quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. E aqui tem um mestre que lidera vocês em missiologia, que é o Mário Freitas. Isso não aconteceu no mundo todo ainda. Há uma diferença que, às vezes, alguns que fazem uma leitura superficial erram. Achar que, porque o evangelho já foi pregado em todos os países, essa palavra se cumpriu e já está tardando. Não. A divisão geopolítica é coisa muito recente. Há 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, celebramos 520 anos, agora dia 22, o mundo era totalmente diferente. Não existiam as Américas, não, a Europa era toda diferente do que é hoje, não tinha Alemanha e etc. Né? A África era quase toda colônia. Então, há 500 anos atrás só, o mundo não era o que é hoje. E o mundo já tinha o Novo Testamento há 1.500 anos.
essa divisão de 210 países que pertencem à ONU, essa divisão geopolítica é muito nova. Então, nesses atuais 210 países do mundo, da divisão geopolítica da ONU, todos já teve alguém que foi lá pregar? Sim, sim. Todos. Vou dar um exemplo. Só a igreja de Saddleback, em Orange County, nos Estados Unidos, do pastor Rick Warren, já enviou pequenos grupos a todos os países oficiais do mundo. Todos. Alguns entraram só como turista e foram lá na praça e fizeram uma oração. Mas todos. Mas Deus foi tão bom que até esses que foram como turista tiveram a oportunidade de deixar alguma literatura naquele idioma, alguma coisa no hotel, alguma coisa encontrou alguém. Então, todos os países do mundo, de uma maneira e outra, seja por turismo, seja por negócio, seja pela internet, seja porque alguém entrou lá e deixou uma literatura, seja porque alguém pregou, por alguém traduziu a Bíblia, ou por alguém plantou uma igreja ou entregou uma organização, todos os países. Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o fim virá quando todos os povos, línguas, nações e etnias tiverem o conhecimento do Senhor Jesus e da palavra de Deus. E isso nós sabemos que não precisa ir longe. No nosso país, tem etnias, entre os isolados na Amazônia, que não tem língua traduzida, não tem porção da Bíblia, não tem igreja. E assim é na Polinésia inglesa, francesa, nos rincões da Sibéria, nos rincões da África, em lugares distantes. Então, sabemos que essa pandemia não quer dizer que Jesus volta amanhã, mas essa pandemia faz parte do que Jesus ensinou em Mateus 24, que é princípio das dores. E como diz em Apocalipse, quanto mais vai chegando o dia, as dores vão ficando mais fortes e os períodos mais intermitentes, quer dizer, vai ficando mais curtos. Nunca tivemos uma pandemia como essa de parar o mundo, porque o vírus hoje voa jato e tem conexões. Mas ele está aí, só que não é o último. Só coronavírus tem selecionado 1.700. E vírus já catalogados são mais de 1.700.000. Então essa não vai ser a última pandemia. Estamos tendo morte, estamos tendo perda, o mundo vai se redesenhar, a tempestade vai passar, mas nós vamos voltar para um novo normal, não o normal do que era. Eu sou pastor de uma igreja que tem 400 pessoas trabalhando remunerada, entre selitistas, funcionários, pastores, ministros, obreiros e estagiários. Não só por uma questão financeira, mas nós vamos ter que fazer um redesenho muito grande, porque a realidade que nós entramos na pandemia há 2 meses atrás, o quadro funcionava de um jeito, mas agora, na volta, ele volta de outro jeito. É como mudar de sistema. O Guilherme Pupi está me acompanhando aqui, um executivo da Claro no mundo, e ele... perdão, da Ericsson, não da Claro, da Ericsson. A Ericsson que presta serviço para a Claro. Uma empresa como a dele vai ter uma reestruturação tremenda, porque a empresa que trabalha com comunicação, com tecnologia, mas também a sua igreja é a minha igreja. Então, o que nós temos que fazer? Agora não é hora de ficar confuso, de não saber para onde vai. Quando a crise passar, você já tem que ter assertividade de norte, de direção, e não tipo, vamos voltar para fazer o que sempre fizemos. Não, quem se adianta governa. É a hora de colocar em prática o ouvir do conselho de Paulo em 1 Coríntios 4:18 e se antecipar e já fazer um desenho como a sua igreja vai funcionar pós-crise, porque 60 dias depois muita coisa mudou. Tudo que a gente tinha digital na igreja era só um apêndice. Agora vai ter que ser paralelo também, porque a realidade é todos os países podem dizer assim, amanhã acabou a pandemia, todo mundo pode voltar para a igreja.
Nós sabemos que por mais que as pessoas queiram voltar para a igreja, e tem pesquisa sobre isso, que as pessoas têm saudade e querem, mas quando se fala de saúde, a coisa é diferente. Até porque tem pessoas que têm idosos e pessoas de risco em casa. Então ele sabe que ele é prudente não voltar, porque se ele volta e ele pega, vai trazer para dentro de casa. Então essa é uma realidade. Então, 3 coisas que temos que, mais do que nunca nesse tempo, acelerar. 100% do digital. Você precisa explorar 100% do digital. Tudo que pode ser feito. E, inclusive, reorganizando o time para fotografias, design, comunicação, vídeo, canais de podcast, células. Então, o seu time vai ter que cuidar dessas coisas, mesmo que ele tenha uma atividade presencial. Então, explorar 100% do digital. Vamos ter que ter investimentos nesta área, sim. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente voltar para ter cultos presenciais, que a princípio, na realidade, São José dos Campos vai ser no dia 17 de maio, nós não vamos voltar para o culto online. O que nós vamos fazer? Nós vamos manter o culto das 10 e das 18 horas online e vamos começar com cultos presenciais em horários alternativos. Por quê, gente? Quando você faz um culto presencial, você está comunicando para aquelas pessoas que estão ali. Quando você faz um culto online, você está face a face com a tela. Então, a comunicação não começa no emissor, ela começa no receptor. Então, por exemplo, quando eu voltar, tem que fazer culto com 2 horas com 2 metros de separação. Aí eu vou pegar um auditório, vou ficar transmitindo um culto que para cantar vai estar fraco, que visualmente o auditório vai estar feio, porque uma cadeira aqui, outra 2 metros de distância. Então, é muito mais prático anunciar, gente, olha, quem quer vir no culto presencial é tal hora, tal hora, tal hora. Esse culto não é transmitido, é o culto presencial. E o que você ganhou no digital, você não perde. Você mantém por um tempo. Quando você puder ter os cultos plenamente normais, aí você unifica. Porque senão, o que vai acontecer? Para a pessoa que você estiver no presencial, não vai fazer diferença se você está transmitindo ou não. Mas o digital faz toda a diferença. Porque o digital tem que ser intencional. Olha o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou aqui 100% para você. Que é o caso do culto que estamos fazendo hoje. Então, nesse tempo, você tem que ganhar sem perder. É o que vamos fazer. Fica a dica se isso serve para você. Segunda coisa é amar as pessoas. Não é brincadeira. O Ricardo Agreste falou sobre isso. Rick Warren uma vez diz assim, que um pregador falou para ele, eu amo pregar. O Rick Warren falou assim, isso não me surpreende em nada. Qual pregador que não ama pregar? Todo pregador ama o microfone. O que me surpreende é se você ama as pessoas às quais você prega. Esse é o ponto. Então, mais do que nunca, gente, nossas palavras, seja live, seja Zoom, seja aconselhamento, precisa haver muita paixão, muita verdade, muita sinceridade. Gente, nós estamos vivendo um tempo que muito pastor, infelizmente, uma nota de R$3 está valendo a mesma coisa. Grande parte, gente, eu acredito. Deus não mandou a pandemia para o mundo. Mas Deus permitiu. E a igreja sábia vai fazer uma leitura. Gente, nós estamos virando um grande mercado, marketplace gospel. O universo de pregação e de
grupos musicais com show gospel, isso estava sem limite. Estava um negócio que estava uma contaminação só, valores altíssimos. Verbas para ação social e evangelismo, zerada. Mas para fazer evento, para animar crente, lá em cima. Então, isso está se revendo. É um detox. E quem tem uma leitura afinada com o Espírito vai fazer uma leitura sobre isso. E 3, a solidariedade de forma muito intencional. Eu acredito que o legado da solidariedade do Ministério de Ação Social após essa crise, ele não vai voltar a ser o mesmo. A nossa igreja, nós temos 2 instituições sociais, a ABAP, que cuida de famílias, e a SOL, que cuida de dependentes químicos. Elas estão mais fortes do que nunca e vão continuar, mas elas são para fora da igreja. Para dentro da igreja, por sermos uma igreja de classe média, quase não tínhamos nada para atender as famílias da igreja, graças a Deus, porque não tinha nem demanda. Mas agora, gente, está uma coisa assim totalmente diferente. Nós estamos com um fundo de pagar a conta de água, de luz, de telefone, de condomínio, para quem é membro da igreja segundo os princípios dos primeiros domésticos da fé, depositado pela igreja e pela membresia, com fundo carimbado, só mexe para isso. Elegemos um conselho de 10 pessoas que recebe os pedidos via célula, via líder de ministério e vão executar. Nós não podemos ficar, se somos uma igreja família, a hora é a prática de viver. Ah, mas e aí se acabar? Ué, numa família, se todo mundo vai passar fome, vai para todo mundo passar fome junto. Esse é o princípio. Mas a gente não pode guardar e ver famílias da igreja que estão sem condições, dos que mais precisam, né? Então, isso vai ficar, depois que passar a crise, vão vir outras situações. Deus me deu uma visão de cestas básicas diferente do que a gente está fazendo. Nós temos drive-thru de recolher alimentos, nós temos cestas básicas para a família de dependente químico, temos o mercado da solidariedade, mas Deus me deu uma visão diferente com relação à cesta. Por quê? Tudo que é feito pela igreja via a SOL e a ABAP, que são as nossas instituições sociais, é institucional. Mas eu queria, e Deus assim me orientou, de algo que expusesse famílias de classe média da igreja, ela fazendo a ação social, e não a igreja como instituição, a ABAP ou a Casa Sol. Então, nós fomos num grande atacadista, negociamos cesta básica, compramos 250 cestas básicas, a igreja pagou essas 250 cestas básicas, R$20 mil. E falamos assim, olha, criamos a Cesta do Amor, fizemos um cartão bem bonito para que a membresia pudesse levar, estava aqui, sumiu, a cesta. Então, você pega o cartão, tem um versículo bíblico, está dizendo que a cesta não pode ser vendida, e aqui, depara, ele tem que escrever. Tá? Em cima da cesta tem um adesivo bonito, e ele vai lá no drive-thru, dá uma oferta pela cesta, a gente diz o valor máximo que ele pode dar, que é o valor que a igreja pagou a cesta com preço diferenciado. Ele dá uma oferta de R$10, R$20, R$30, até o valor de R$60, que é o valor que a igreja pagou na cesta. Aí ele pega e leva a cesta, e o que ele vai fazer? Ele vai ter que ir numa casa. Gente, isso é muito mais poderoso do que uma distribuição de cesta por instituição. Sabe quantas cestas nós já distribuímos nesse programa? 750. Então, mas não é a igreja distribuindo, é o membro. Isso é mais valioso porque ele vai numa casa, ele vai ter um contato com a família pobre. Gente, por incrível que pareça, estou recebendo testemunho de pessoas da nossa igreja que nunca tinham ido num bairro pobre de São José dos Campos. Porque às vezes é mais barato, mais prático pagar para alguém fazer ação social. Então ele tem que ir lá fazer essa visita. Aí ele na casa, a pessoa vem para fora, ele ora, lê a Bíblia, entrega a cesta básica e fala, olha, Jesus me deu para dar para você junto com a minha igreja. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Pensa um patrão ir
levar uma cesta para uma empregada doméstica. A empregada doméstica é que serve ele. Aí ele está invertendo. Ele está indo na casa da empregada levar a cesta para ela. Gente, o mundo está em crise, mas a igreja está cheia de oportunidades. Então, esse é um programa que qualquer igreja pode fazer, porque é proporcional ao seu tamanho. Então, como que eu sugiro você fazer? A sua igreja vai lá, compra um lote de cestas, vamos dizer lá, 20, 30 cestas, conforme o tamanho da sua igreja. Aí você diz, ó, gente, o primeiro lote a igreja vai pagar. Agora, vai ter um fundo. Toda vez que você vier pegar a cesta, você passa o cartão dando uma oferta para o fundo. Aí o fundo se mantém. Não é? Porque aí ele vai... Sabe o que acontece, gente? Tem gente que quer dar mais. Ele não quer dar só aquele valor da cesta, ele quer dar mais, porque ele está vendo a igreja fazer algo relevante. Não tenha medo de fazer coisas diferentes para ajudar mais pessoas. E sabe o que vai acontecer, gente? Aquela pessoa que foi visitar aquela família, muitos, não todos, mas alguns vão criar um vínculo. E ele não vai ajudar só com uma cesta básica aquela família. Ele vai ajudar espiritualmente, ele vai ter agora o WhatsApp daquela família, ele vai perguntar como é que está, vai poder ajudar de outras maneiras. Então, é uma maneira prática de você estar fazendo. O mundo que nós estamos... Pegou as 3 coisas? Pegou? Explorar 100% do digital, amar com toda paixão, verdade e intensidade, amar para valer pastoralmente e terceiro, fazer tudo o que puder para expandir o ministério social de forma prática da igreja. 3 coisas que vão ficar depois da crise. O mundo que nós estamos vivendo, e eu já vou parar para vocês fazerem as perguntas, tudo isso já vinha acontecendo. Então, eu vou listar aqui algumas coisas que vão potencializar depois e que a igreja faz parte dessas mudanças. Compras pela internet vinha crescendo, deu um salto. Estudos pela internet online vinha crescendo, vai dar um salto. Comer em casa vinha crescendo, vai crescer e dar um salto tremendo. Home office vai crescer mais de 50% em determinadas profissões, porque é mais barato, é mais prático e o patrão vai ver que ele paga menos. O uso de máscaras vai continuar. Higienização e menos contato pessoal. Abraço, aperto de mão. Então, gente, isso aqui é para listar 10 coisas que já mudou e que não volta mais diferente. Só que você pode acrescentar essa lista aí. Só que o que vem de consequência? Porque isso aqui não é coisa negativa ou positiva, são só realidades. Mas, efetivamente, depois da pandemia, coisas negativas. Isolamento e depressão ainda maior. Secularismo. Pessoas que vão se converter online e que não vão 100% ir para a igreja do presencial, igrejas que se mostraram irrelevantes durante o tempo online não vai voltar 100%. Não volta 100%, porque muitos vão mudar de igreja nesse período. Locais de aglomerações de pessoas, por exemplo, aquela igreja apertadinha, sem janelas, sem nenhuma ventilação, sem porta grande, elas vão sofrer nessa volta. Porque agora as pessoas querem também lugares com mais portas e mais ventilação. Ansiedade, medo, pânico. Então, sem dúvida alguma, fazer uma transição da igreja presencial para uma igreja parcialmente online é seu dever de casa maior. A igreja vai ter que ter ministérios online, muitos deles, aconselhamento, visitação, ministério proféticos, tudo isso online. Deus quer uma igreja santa, digital, reinventada, redesenhada, renovada, criativa, flexível, mais humana, mais relevante, mais social, mais missionária, mais profunda, mais equilibrada e mais bíblica, mais do que nunca. Incentive os seus jovens, enquanto que eles estão em casa nesse período de pandemia, a se reinventar também. Tem um monte de cursos online sendo oferecidos. Fotografia, filmagem, edição, design, comunicação, TI, desenho, textos, redes sociais, redação. Tudo isso
tem curso online gratuito e, mais do que nunca, quem tem esse tipo de profissão não está desempregado. Nós estamos procurando design, nós estamos procurando pessoas para edição de vídeo e não tem no mercado. Então, é hora de ser poli e aprender. Aconselhe seus jovens. Jovens de 15, 20 anos, eles pegam fácil isso. Incentive eles a fazer. Ok? Então, é o que eu gostaria de repartir com vocês. Espero que seja útil. Vamos às perguntas. Mário, então lê as perguntas no chat aí para nós. Se quiserem saber um pouquinho mais de quem está fazendo, pode me seguir nas redes sociais, Carlito Paes, em especial Instagram, e também Igreja da Cidade Online, e pode acompanhar as transmissões online, e o que a gente está fazendo está lá para você conhecer. E os pastores, convido também para conhecer a Rede Inspire, o pastor Everaldo, o pastor Elião, o pastor Juan, então todos fazem parte da Rede Inspire, uma rede de amigos, mas não para relacionamento só, uma rede para recursos, e você pode fazer parte. Mário, vai lá, primeira pergunta. Vamos lá, Carlito. Obrigado demais. Depois eu falo mais um pouquinho. Irmãos, só lembrando, nós vamos nos ater ao chat escrito mesmo, por causa do horário, tá? Então, não vamos abrir para pergunta naquele formato verbal aí. Tem uma primeira pergunta aqui, Carlito. Como ter uma grande igreja e, mesmo assim, ser uma grande família? Essa pergunta vem lá de Guarapuava, do pastor Eclis, e passo para você. Então, você vai ter que ensinar biblicamente a fazer isso. Nós sabemos que a igreja, ela nasceu no modelo da família. A questão de irmãos... O que é irmão? Isso aí foi inspirado na família biológica. Então, daí o termo irmãos. Jesus chamou as pessoas de irmãos. O termo é familiar. Pais, da onde vem? De família. Paulo nem casou, nem teve filhos biológicos, mas ele disse que Tito e Timóteo eram seus verdadeiros filhos espirituais. Então, você tem que ensinar. Eu vou mandar para o Mário um link de uma palavra que eu gravei sobre essa questão de ensinar sobre igreja família, porque você tem que vencer alguns paradigmas e alguns preconceitos. O que acontece, meu irmão? Existe um mindset nosso, uma programação nossa, que ela é muito antiga. Ela vem da igreja bizantina. Igreja institucional não é coisa de igreja reformada. Todos nós aqui já fizemos reformas na nossa casa. A igreja reformada, luterana, presbiteriana, metodista, que não é direta da reforma, mas é herdeira da reforma, como também a batista, todas elas pegam uma igreja reformada. A igreja ela foi institucionalizada como igreja pós-primitiva, depois com a institucionalização do Império Romano. Você sabe disso. Então, a igreja bizantina ela criou uma estrutura que muita coisa veio do Estado para dentro da igreja. Então, o aspecto de família foi se perdendo, dando lugar à institucionalização. E isso precisa ser revisto. Então, quando uma pessoa chega assim, com muita sinceridade no coração, e chega assim para o Cezinha, que está aí e fala assim, ô pai, aí o outro lado dele, mas que palhaçada é essa? Ele não é seu pai? Espera aí, gente. Nós estamos fazendo confusão à toa. Duas coisas aí. Uma, a Bíblia fala de pais biológicos e pais espirituais. São coisas diferentes. Um pai biológico pode ser pai espiritual, mas um pai espiritual não precisa ser pai biológico. São duas coisas diferentes. Dois, sabe quem se ofende com alguém que chama o outro de pai? É quem está com problema de orfandade. Alguém que tem um pai espiritual, seja ele pai biológico ou não, e vê o outro chamando de pai, tá tudo bem, entende perfeitamente. Mas quando ele se ofende, é porque quem está na orfandade é ele. Quem está com isso mal resolvido é ele. Gente, nós temos um monte de crente nas igrejas que não consegue chamar Deus de pai. Ele só chama de Senhor.
Olha, se ele tem problema de chamar Deus de pai e não chama Abba, papaizinho, como é que ele vai chamar aquele que ganhou ele para Jesus, aquele que discipulou ele de pai espiritual? Não vai de jeito nenhum, porque primeiro ele tem que vencer o bloqueio que ele tem com Deus Pai. E nós não podemos esquecer isso. Nos 4 evangelhos, Jesus só chama Deus de Deus na cruz, quando ele se sente abandonado porque o Pai estava nos adotando. Do contrário, nos 4 evangelhos, Jesus só chama Deus de Pai. Acontece a mesma coisa, gente, com a oferta. É a mesma coisa com a oferta. Sabe quem na sua igreja tem problema com o pastor falar sobre a oferta? Sabe quem? O avarento. É o cara que não dá. Porque quando um cara generoso dá, a generosidade dele ofende a avareza do outro. Então, o cara que nunca botou a mão no bolso para uma oferta, ele dá migalhas, ele dá esmola. Chega alguém dizendo assim, rapaz, eu fui na igreja, Deus tocou meu coração e eu entreguei meu carro, eu entreguei aquele terreno, eu estou feliz da vida. O generoso chega e celebra e diz, glória a Deus, você vai ser abençoado, tu e a tua casa, você vai ver, etc. E você não está dando para receber, você está dando por gratidão, porque você já é abençoado. Aí já chega o avarento. Você é trouxa, hein? Palhaço, dando dinheiro para a igreja, para pastor. Você é muito otário. É a mesma coisa, gente. É a escassez versus a abundância. O generoso está na abundância, celebra a generosidade do outro. O religioso está na escassez, celebra a escassez do outro. Então, questão de paternidade e oferta pertence aos satisfeitos e abundantes. A questão da avareza e da religiosidade pertence aos que andam em escassez. Então, não espere diferente. Agora, você deixar de fazer uma coisa que é bíblica, só porque a institucionalização está aí, gente, nós temos também a mesma coisa, separar. Vamos lá. São 2 bonés. Um boné é o boné da administração da igreja. Aproveito para fazer aqui o comercial do livro do meu amigo Danilo Figueira, acabou de sair sensacional, pode pedir para ele, Liderança Acima da Média. Danilo Figueira acabou de sair, pode pedir lá em Ribeirão Preto. Eu preciso de me equipar para administrar. Eu fiz bacharel e mestrado. Gente, nos seminários no passado, você ensinava tudo, menos liderança. Eu estudei 4 anos no Seminário do Sul, no bacharel, 3 anos de mestrado. Eu fiz uma matéria de liderança, uma matéria, 7 anos de estudo. Aí os pastores saíram, muitos sabendo exegésica, hermenêutica e homilética, mas não sabem administrar. E a igreja não é 100% só a parte espiritual, ela tem a parte também administrativa. E por isso, Paulo fala que se você lidera, que exerça com zelo. Tem pastor que fala assim, eu só gosto de pregar, não gosto de fazer reunião. Então, você tem que deixar a parte institucional da igreja, porque você precisa saber fazer uma reunião criativa, boa, não uma reunião chata, enfadonha. Então, o boné é da administração. Então, a igreja tem CNPJ, igreja tem conta para pagar, igreja pode processar e ser processada, igreja tem pessoa jurídica, a igreja tem que comprar e vender. Então, boné da administração. Mas a igreja é uma família espiritual, boné da família. Aí vamos para a Bíblia. Abraão é o quê? Pai na fé. Aí, vez em quando, aí vem as meninis. Tem gente que pega isso e chega e fala, bom, então, fulano é meu avô. Não, aí você está bagunçando o negócio. Deus não tem netos. Família biológica tem pai, avô, tataravô, etc. Porque isso é família biológica. Na família espiritual, você tem pai espiritual. Você tem o princípio da paternidade. Então, não importa se é um pai de primeira geração, de segunda geração. Abraão, ele é o pai na fé até hoje para todos os judeus e cristãos. Por quê? Ele foi estabelecido como pai espiritual. Os profetas falavam pai Abraão. Moisés falava o pai Abraão. Não é? E aí esse princípio vem para o Novo Testamento, sim. Então,
sobre esse assunto? Então, a resposta é: como você tem uma grande igreja ou uma pequena igreja, porque não é só, tem pequenas igrejas. Gente, eu fui pastor de igreja de 100 membros. Tinha fofoca, maledicência, sessão todo mês, administração pesada, briga por um orçamento minúsculo, e ia para a assembleia da igreja decidir com quem ia ficar o piano da igreja, a chave do piano da igreja. Então, você pode ter uma igreja grande, que é um supermercado da fé, e não é uma família. Você pode ter uma igreja pequena, que é uma assembleia de condomínio, e não é uma igreja. Então, seja para a igreja grande ou a igreja pequena, você tem que ensinar a ser uma igreja família. E o princípio é bíblico, e eu vou mandar esse link para vocês, que vai te ajudar com orientação e referência para que você possa entender, para ensinar o que é ser uma igreja família. E você não pode ser afetado. Pastor, pastora, apóstolo, bispo, se você acha que a sua liderança vai ser determinada pelos títulos, você está lascado. Querido, pastor, bispo, apóstolo, profeta, tudo isso é título. Você tem que ter um coração de servo e servir aonde você está. Os dons de governo estão lá. Efésios capítulo 4, existem. Então, quem tem o seu dom, beleza. Mas isso não é forçado pelo título. Ó, sou apóstolo, olha aqui o meu anel. Acabou. Se você precisa de uma gravata para liderar, se você precisa de uma cadeira maior lá no púlpito para liderar, eu acho que tem gente que está fazendo live com terno e gravata, porque não desacostumou de fazer isso, né? Peraí, gente, a igreja é uma família e a gente tem que, né? Me perguntaram aí se a igreja nos Estados Unidos pode fazer parte da Rede Inspire. Sim, nós temos 30 e poucas igrejas que estão na Europa, nos Estados Unidos ou na África, e pode sim, e temos um grupo de mentoria só para as igrejas que estão no exterior. Pode sim, então é só entrar no site da redeinspire.com.br. Outra pergunta. Só para a gente não passar tanto do horário, inclusive aqui é meio tranquilo, porque quem precisa está saindo e a gente entende, mas a maioria está aqui, estamos firmes. Mas eu vou condensar e vou fazer uma pergunta só final. Teve algumas, eu anotei, mas eu acho até que Deus está levando muito para essa direção, então por isso que eu vou perguntar só essa para te deixar concluir. Antes de você entrar hoje, eu estava conversando com o Juan, que você já conhece, lá da PIB de BH, né? E estávamos falando sobre revitalização de igreja, o que eu também já fiz como pastor, né, no passado. E aí veio agora aqui duas perguntas que são basicamente na mesma família, né? O Renato Porpino, meu amigo, que é o novo pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, o Renato perguntou como conduzir processos de grandes mudanças em igrejas históricas. E o José Azevedo, logo em seguida, perguntou como lidar com a antiga geração em meio a esta grande mudança. Eu queria até adicionar a essa pergunta deles, dizendo que se revitalização já era tão desafiador, como fica a revitalização de igrejas históricas em tempos de coronavírus, né? Então, a gente tem ouvido sobre plantação, tem ouvido sobre a saúde da igreja, mas alguns dos exemplos que você deu aí, do terno e tudo, da hostilidade, da falta de acesso, né? Então, enfim, se você puder fazer um apanhado final, eu sei que isso é assunto para uma live inteira, né, de revitalização de igreja, mas assim a gente concluiria. Perfeito. Beleza. Primeiro, se você está numa igreja mais tradicional, seja batista, metodista, presbiteriana, Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, primeira coisa, saiba que também agora tem um grupo de, vamos dizer assim, de pessoas que estão buscando mais esse tipo de liturgia. Então, o que não podemos é achar que todo mundo quer esse tipo de liturgia. Uma das coisas que vai caracterizar esse novo tempo é a diversidade.
Então, o que precisa haver na igreja é uma tolerância maior com o que é diferente. Eu tenho visto que as igrejas históricas na Europa e nos Estados Unidos estão entendendo isso e deixando ter dois tipos de realidade de celebrações, porque existem pessoas que querem a questão mais tradicional. Um tempo atrás isso não estava tão forte, mas parece que agora, até pelas essas viajadas grandes, teológicas e bíblicas, tem pessoas querendo algo mais seguro nessa área. Então, o que eu orientaria é você manter os dois. Ter uma coisa mais tradicional, seja no online ou no presencial, para quem quer um culto mais assim, e ter uma coisa mais contemporânea para os que gostam. E a questão hoje, Mário, não é só contemporânea. Existe uma questão da espiritualidade. Por que a maioria das igrejas que crescem no mundo inteiro, elas são, desculpa usar essa expressão, tá? Mas eu vou usar essa expressão católica para não dar o cunho do outro sentido. Elas são mais carismáticas. Porque a busca pelo Espírito Santo é uma necessidade desse tempo, de tanto materialismo. O mundo jogou as pessoas numa necessidade mais da sensibilidade do espiritual e do sobrenatural. Então, não é só dentro da igreja evangélica ou católica que houve uma busca dessa questão do sobrenatural e do espiritual. Isso está no mesmo bojo do crescimento de um Paulo Coelho, dos livros de autoajuda, de tudo que você vê. Entra no Netflix e vê quantas séries que falam sobre sobrenatural e espiritualidade, coisa boa e coisa ruim. Por quê? Porque isso é uma necessidade das pessoas. Então, não julgue as pessoas da sua igreja, porque elas estão com essa necessidade de serem pentecostais. Se você é tradicional, você tem que gerar para elas uma oportunidade mais sensitiva, mais no espiritual, porque elas estão buscando isso. Então, não é só uma questão de dualismo entre tradicional e pentecostal. É mais racional, mais presencial, e o outro mais carismáticos e sobrenatural. Então, o que eu diria para você é: não perca a oportunidade de utilizar ao máximo o potencial que a sua igreja tem no tradicional, porque vai estar em alta. Uma igreja como a Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro, que tem também toda aquela estética, aqueles vitrais, aquilo tudo, pode ser muito usado, inclusive hoje, para as coisas presenciais. Vocês viram o recorde do YouTube? Bateu, o que foi? O André Bocelli cantando na Catedral de Milão, não é? Então, esse foi o recorde. Por quê? Porque quando há esse misto, as pessoas estão gostando. O que não pode é uma igreja tradicional que tem um templo deste jeito, ele em si ser endeusado por isso. Aí a igreja deixa de ser movimento para ser um monumento. E aí, se ela cometer esse erro, ela precisa usar o templo para alcançar pessoas. Então, se o templo mais gótico, mais num estilo grego-romano, se for o caso, isso atrai as pessoas, opa, eu vou usar esse design, essa estética, mas não em si o templo, não a pedra, mas o que ele pode me usar como ponte. Ter os dois estilos. Hoje, mais do que nunca, não escolha uma coisa só. As igrejas que crescem são igrejas que vão oferecer várias opções. Eu brinco dizendo que a igreja da cidade gosta de oferecer muitas opções. A igreja que oferece só duas, ou pega ou larga, muitas vezes ela vai ser deixada de fora. Ensinar a Bíblia e fazer as transições na mente, mas não desista, não desista. Vai lá que vai dar certo. Amém, amém. Gente, eu vou encerrar. Primeiro, vou pedir desculpa àqueles que fizeram pergunta, que não dá tempo. De fato,
o horário aperta, já tem alguns saindo, eu preciso sair, mas a gente fica muito grato a Deus pela vida do pastor Carlito, por esse tempo. Supera sempre as expectativas, meu amigo. Obrigado demais pelo teu carinho, prontidão em aceitar esse convite. Tivemos aí 135 pessoas, mais ou menos, hoje, e pastores, líderes aí do mundo, e muito honrados por essa mentoria com você. Tá bom, Carlito? De verdade. Fica à disposição, Mário, se quiser depois ver uma outra pauta, porque aí essa foi mais de introdutória, eu acabei gastando tempo no devocional, mas realmente eu fiz porque Deus pediu que trazesse essa palavra sobre matrimônio, esse momento de transição, e agora um pouquinho sobre a igreja em si. Então, se quiser mais para frente marcar, e aí eu entro diretamente aonde nós paramos aqui, que é a questão da transição, aí você pode guardar essas perguntas e mandar para mim. Fantástico. E eu monto em cima das perguntas e daqui uma semana, 2, volto com você e com o seu grupo, porque é o maior prazer estar aqui servindo vocês. É um privilégio, é um ministério que Deus me deu também, servir aos que servem. Fantástico, Carlito. Está feito. Vou falar com a Sandra hoje. Já tenho até a data aí para frente, não muito para frente, e a gente retoma. Obrigado pela sua prontidão em fazer isso. É um alento e a turma aqui agradece. Irmãos, rapidinho, vou passar para os irmãos daqui a pouco 3 links na mesma mensagem, tá? Só para vocês entenderem. Eu já passei aqui no chat, mas vou passar pelo WhatsApp. O nosso irmão, o Daniel Dido, que ele está conosco aqui, ele é publicitário e ele fez um sistema, ele criou um projeto para abençoar igrejas na sua comunicação, tá? Para esse momento. E eu linkei aí no chat o Dropbox, o linkzinho do Dropbox com todas as pastas, tudo gratuito que ele disponibilizou, mas vou mandar pelo WhatsApp também, tá? Então, essa é a primeira. Segundo, o Eliel me lembrou, foi lançado um excepcional material agora, chamado A Igreja e o Coronavírus, é isso? Jesus e o Coronavírus, do John Piper, pela editora Fiel. Coronavírus e Cristo. Coronavírus e Cristo. Eu tenho também o link disso, é um e-book gratuito, tá? Eu tenho e vou passar na mesma mensagem para você não ficar recebendo um monte de mensagem, o link do Daniel Dido, o material do coronavírus e o link que o pastor Carlito ficou de me passar. Vou só esperar ele me passar, repasso para os irmãos logo em seguida. Tá bom? Já passei, Mário. Oi. Já passei. Ótimo. Então, daqui a pouco você recebe aí. Quem eu não tenho no meu WhatsApp pode entrar em contato comigo ou aquele que te convidou para a reunião te repassa esses materiais, tá bom? Vamos orar. Agradeço demais de novo a todos aí e terça que vem estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Ok? Vamos orar. Senhor, toda a honra é tua nessa manhã, toda a honra, toda a glória. Nós te exaltamos, Pai, por esse tempo tão precioso, tão inspirado pelo Espírito Santo, tão necessário para o coração de cada um de nós aqui, pastores do teu rebanho, líderes da tua igreja, por graça. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é tudo em todos. Obrigado por nos lembrar que tudo vem de ti. Obrigado pela graça que o Senhor concede de maneira especial ao pastor Carlito, pela Leila, pela família inteira. Glória ao teu nome. Nós oramos abençoando esse irmão tão querido, agradecendo pelo seu coração, sua prontidão e ministrando de fato a bênção do Senhor sobre ele, Pai, e sobre cada um de nós nesse dia. Abençoa o trabalho dos teus servos, tuas servas aqui presentes e a semana de cada um de nós. A nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Ele levou lá. Deus abençoe. Vou mandar o link também. Deus abençoe. Obrigado, querido. Amém. Obrigado, pastor Carlito. Deus abençoe. Obrigada, pastor Mário. Obrigada. Obrigado, pastor Mário. Beleza. Eliel, pelo convite. Valeu. Vocês.